Galera, um dos filmes de terror mais aguardados do ano, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, estreia hoje e nós estamos muito afim de assistir. Então por isso no vídeo de hoje vamos falar da história real de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Mas antes de começar, já deixa aquele likezinho maneiro que é pra dar aquela força. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui e venha fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora lá! E se você está chegando agora e ainda não nos conhece, eu me chamo Bruno Moura. Eu me chamo Ana e seja muito bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Nerd. E como nos dois primeiros filmes da franquia, Invocação do Mal 3 volta a acompanhar outro caso famoso do casal Warren e também baseado em uma história real. Exatamente, em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, a gente acompanha a história do primeiro caso que vai a julgamento, onde tem uma defesa alegando possessão demoníaca. Mas o que aconteceu de fato nessa história? E em 16 de fevereiro de 1981, um jovem de 19 anos chamado Arne Johnson foi acusado de assassinar a facadas o seu senhorio Alan Bono. Era para ser apenas um caso de homicídio normal, porém tudo mudou. Exatamente, acontece que Arno alegou ser possuído por um demônio. E com isso fez com que a imprensa, tomasse conta ali e repercutisse demais esse caso. Sim, afinal é uma coisa muito estranha se dizer no tribunal, né? O jovem Arne alegava não ter lembrança nenhuma dos acontecidos, muito menos de ter esfaqueado o Sr. Alan, e também ele dizia que nesse momento ele estava sob a influência de um demônio e por isso ele não tinha consciência nenhuma de seus atos. Era para parecer a desculpa mais deslavada de todas e ninguém deveria levar a sério, porém é aí que tudo muda. Exatamente, muda porque o casal Warren resolve participar desse julgamento ficando a favor do réu. Pra quem não sabe, Ed e Lorraine são um casal famoso de demonologistas do ano de 1970 a 80, e eles tinham muita credibilidade no assunto. Sim. Então foi com que eles começassem a levar esse caso um pouco mais a sério. Sim, poxa, eles participaram de todos os casos importantes ali envolvendo coisas sobrenaturais, ocultismo, Então Sim. Eles eram muito conhecidos, E sem contar que nesse mesmo período os Estados Unidos estavam vivendo uma crise, uma grande histeria envolvendo a possibilidade da existência de demônios e a sua influência na cultura. Esse período chegou a ser chamado de Satanic Panic, ou Pânico Satânico, Ou seja, isso também influenciou muito nas pessoas acabarem levando a sério esse julgamento, onde o rapaz dizia estar de fato possuído por um demônio. Mas também a gente sabe que os casal Warren, eles não se interferem muito na situação. E aí fica a pergunta, por que eles foram exatamente nesse julgamento? E é isso que a gente vai contar agora pra vocês. Em 1980, o casal ajuda David, o irmão da namorada de Arne, que acaba sendo a única testemunha do que aconteceu depois. Acontece que o menino de apenas 12 anos estava possuído por um demônio, e o casal Warren então havia sido contratado para fazer o exorcismo. É claro que além do casal estavam presentes os pais do menino, o próprio Arne Johnson junto com a sua namorada, a irmã dele, e 4 padres que foram também chamados para ajudar durante o processo do exorcismo. E é nesse momento que a família alega que Arne, numa tentativa de ajudar o menino, desafia o demônio a possuir ele, já pra ajudar, Tipo assim, uma deixa criança. ele como uma criança Sim. sempre em mim. De repente ele achou que, sei lá, ele seria mais forte para controlar a entidade dentro dele, E esse seria então de fato o estopim para tudo que começou a acontecer, E alguns meses depois, Arne se muda pra casa da namorada, Vai morar com ela e os pais. E só que nisso a família já começa a contar que há algumas coisas bizarras acontecendo entre Arne e David, e até mesmo aparições de fantasmas, na casa, coisas estranhas, e eles começam a notar que algo de ruim pode acontecer. Sim, começou a acontecer todo tipo de evento estranho na casa, Sim. Fora que os dois estavam agindo totalmente fora do normal, a casa ficou totalmente assombrada, Sim. possuída, O cara irritou o capeta de fato. Exatamente. E pouco tempo depois disso, em fevereiro do ano seguinte, Arne Johnson cometeu então o assassinato. E por causa de todos esses eventos que aconteceu, a própria família de Arne e o casal Warren testemunharam a favor dele, dizendo que realmente ele tinha sido possuído por um demônio, Sim, aí que começou todo esse julgamento que chamou a atenção. Para vocês terem uma ideia, o próprio advogado do Arne, chamado Martin Minella, chegou a dizer durante uma das sessões ali do processo que essa corte já estava acostumada a viver com a existência de Deus. A partir de agora, eles teriam que se acostumar com a existência do demônio também.
mas o julgamento ele não teve uma decisão favorável ao réu, né? Ele foi condenado, o juiz alegou dizendo que não existia comprovação científica para aquilo, né? Sim, puxa, tu dizer que tu foi possuído por um demônio, como é que vai Apesar provar? de toda a credibilidade do casal, é muito estranho, porque, tipo, tu pode alegar qualquer coisa, então, né? Sim, além de testemunhas, né? E todo mundo dizem que testemunha não é algo que tu pode dar muita credibilidade. Sim. Porque ela pode simplesmente resolver mentir pelo réu. Né? É complicado esse caso. Então não tinha evidências concretas de fato. E como tu vai provar que alguém estava possuído pelo demônio? Sim, é bem estranho, É né? complicado, né? Então, Arne Johnson foi ali, recebeu a sentença de 10 a 20 anos Sim. de prisão, porém ele cumpriu apenas 5 por bom comportamento. Disseram que ele foi um prisioneiro exemplar e que foram feitos todos os exames psicológicos neles e não acharam nenhum indício de que ele voltaria a cometer qualquer tipo de crime. Sim, e aos 24 anos ele sai da cadeia, termina o ensino médio e casa com Débora, né, que era a namorada dele na época, e eles estão juntos até hoje. Então, realmente, a gente pode querer dizer assim, ou ela era muito louca por casar com ele, ou realmente ela tinha certeza que ele estava sendo possuído por um demônio. E de fato ele não cometeu mais crime nenhum depois, né? Sim. E é claro que de lá pra cá o caso do Arne levantou muita polêmica e não demorou muito pra sair um programa de TV, Sim. uma espécie de minissérie chamada O Exorcista do Demônio de 1983, e no mesmo ano ainda saiu um livro contando essa história que foi escrito com a ajuda da própria Lorraine Warren. Sim, e é isso que acontece na Hora do Demônio, Invocação do Mal 3. Estamos muito ansiosos, até porque gostamos muito desse negócio de filme baseado em fatos reais, né? Sim. Se torna o terror mais terror ainda, né? Então a gente tá bem ansioso. Invocação do Mal 1 e o 2 são realmente os nossos filmes preferidos, né? A gente sabe que tem muito spin-off desses outros filmes, então a minha expectativa pra esse filme tá bem alta. Não tem como negar que Invocação do Mal é uma das franquias de terror mais bem sucedidas, legais dos últimos tempos. E isso sem falar os dos spin-offs, né? Que engloba todo esse universo chamado Invocaverso, digamos assim, né? Mas Invocação do Mal é um filme que a gente gosta muito. A gente vai assistir logo mais esse filme e provavelmente amanhã já vai ter vídeo com review do filme aqui no canal. Exatamente. Agora eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários também se vocês acham que essa história pode ser verdadeira, que o cara poderia alegar, sim, possessão demoníaca como justificativa para um caso, ou realmente ele estava só querendo se livrar, né? Sim. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezinho, porque ajuda muito na divulgação do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve também. Segue a gente lá no Instagram, @senhoresnerd, sempre tem um conteúdo muito legal e a gente consegue ficar mais próximo. Até o próximo vídeo então. Valeu!